Você acha que conhece São Luís? E se eu te dissesse que existe uma capital brasileira onde a Europa, a África e o Brasil colidem na arquitetura, na música, na comida e até nos mistérios? Uma cidade fundada por franceses, invadida por holandeses, dominada por portugueses. Onde o reggae virou identidade cultural. Onde casarões azulejados escondem histórias de riqueza, decadência e resistência. E onde lendas urbanas ainda assustam moradores até hoje. A maioria das pessoas passa por São Luís sem perceber que está andando por um dos centros históricos mais fascinantes da América Latina. Hoje você vai descobrir 30 fatos surpreendentes sobre a capital do Maranhão, e alguns deles vão mudar completamente a forma como você enxerga essa cidade. Prepare-se. Porque São Luís não é apenas uma capital. Ela é um enigma. Origens, invasões e identidade. Tecla 1. A única capital brasileira fundada por franceses. São Luís foi fundada em 1612 por franceses liderados por Daniel de Latouche, que queriam criar a chamada França Equinocial. Isso mesmo. Antes de ser portuguesa, ela quase virou território francês definitivo. O nome da cidade é uma homenagem ao rei Luís XIII da França. Mas o sonho francês durou pouco. Tecla 2. A cidade que já teve 3 bandeiras. Depois dos franceses, vieram os portugueses. E em 1641, os holandeses invadiram e também dominaram a cidade por alguns anos. Poucas capitais brasileiras passaram por tantas disputas internacionais. Cada invasão deixou marcas na cultura, na arquitetura e na organização urbana. São Luís é literalmente uma mistura geopolítica viva. Tecla 3. O centro histórico é patrimônio mundial. O Centro Histórico de São Luís foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1997. São mais de 4.000 casarões coloniais preservados. É um dos maiores conjuntos arquitetônicos coloniais da América Latina. E o mais impressionante, muitos prédios ainda são residenciais. É história viva, não museu. Tecla 4. A cidade dos azulejos portugueses. São Luís é conhecida como Cidade dos Azulejos. Os revestimentos vieram de Portugal no século XVIII. Mas não eram só decoração. Eles ajudavam a reduzir o calor dentro das casas. Arquitetura inteligente adaptada ao clima tropical. Hoje, caminhar pelo centro é como andar por uma galeria de arte a céu aberto. Tecla 5. Uma ilha cercada por mistério. Muita gente não sabe, mas São Luís fica na ilha de Upão-Açu, que significa Ilha Grande, em Tupi. A cidade é cercada por manguezais, praias selvagens e lendas. Algumas histórias falam sobre túneis secretos ligando casarões antigos. Outras sobre aparições em prédios históricos. E isso é só o começo. Cultura, música e prestígio intelectual. Tecla 6. A capital brasileira do reggae. São Luís é conhecida como a Jamaica brasileira. O reggae chegou forte nos anos 1970 e nunca mais saiu. Mas não foi apenas influência musical, virou identidade social. A cidade desenvolveu um estilo próprio chamado reggae roots maranhense, com radiolas gigantes e festas que atravessam a madrugada. Artistas como Bob Marley são praticamente patrimônio afetivo local. Existem dezenas de clubes dedicados exclusivamente ao ritmo. E não é exagero dizer, em São Luís, o reggae é quase uma religião cultural. Tecla 7. Existe um museu do reggae na cidade. Pouca gente sabe disso. São Luís abriga o único museu do reggae fora da Jamaica. O espaço guarda discos raros, fotos históricas e registros da consolidação do gênero na cidade. É um símbolo oficial do quanto o reggae foi absorvido e transformado pela população local. Não é só música importada. É identidade adaptada. Tecla 8. Já foi chamada de Atenas brasileira. No século XIX, São Luís recebeu o apelido de Atenas brasileira. O motivo? A quantidade impressionante de escritores, poetas e intelectuais que surgiram ali. Entre eles está Gonçalves Dias, um dos maiores nomes do romantismo brasileiro. A cidade tinha forte tradição literária, imprensa ativa e intensa produção cultural. Em uma época em que o Brasil ainda se estruturava, São Luís já respirava intelectualidade. Esse título não veio por acaso. Veio por mérito. Tecla 9. A influência africana é profunda. A cultura maranhense é fortemente marcada pela herança africana. Isso aparece na culinária, na música, nas festas populares e nas manifestações religiosas. O tambor de crioula, por exemplo, é uma das expressões culturais mais tradicionais da cidade. A miscigenação cultural criou uma identidade única, que não é totalmente nordestina, nem totalmente amazônica. São Luís ocupa uma posição cultural híbrida, e isso a torna diferente de qualquer outra capital brasileira. Tecla 10. O Bumba Meu Boi é levado muito a sério. Se você acha que Bumba Meu Boi é só uma festa folclórica, está enganado.
No Maranhão, ele é uma das maiores expressões culturais do estado. A celebração foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Existem diferentes sotaques do boi, cada um com estilo musical e figurino próprios. Durante as festas juninas, a cidade praticamente respira essa tradição. É teatro, dança, música e religião misturados em um espetáculo popular poderoso. E aqui começa a virada. Porque São Luís não foi apenas culturalmente rica. Ela também foi extremamente próspera, e depois viveu uma decadência silenciosa. Agora entramos na fase mais dramática da história da cidade: riqueza, poder e decadência silenciosa. Riqueza, declínio e segredos escondidos, fatos 11 ao 15. Já foi uma das cidades mais ricas do Brasil. Durante os séculos XVIII e XIX, São Luís viveu um período de enorme prosperidade econômica. A cidade exportava algodão em grande escala para a Europa, especialmente durante a Revolução Industrial. Enquanto o mundo precisava de matéria-prima para alimentar suas fábricas, São Luís lucrava alto. A elite local construiu casarões luxuosos, importou azulejos portugueses e viveu um padrão de riqueza impressionante para a época. Houve um momento em que a cidade figurava entre as mais prósperas do país. Mas essa riqueza tinha base frágil. A decadência veio quase de repente. Com o fim da Guerra Civil Americana, os Estados Unidos voltaram a exportar algodão com força total. Resultado? O mercado internacional deixou de depender do produto maranhense. A economia entrou em declínio. Muitas famílias tradicionais perderam fortuna rapidamente. E aqueles casarões luxuosos começaram a ser abandonados. Esse é um dos motivos pelos quais o centro histórico preserva tanta arquitetura antiga. Faltou dinheiro para modernizar. O que foi crise econômica virou patrimônio histórico. Os casarões guardam histórias sombrias. Alguns prédios históricos acumulam relatos de fenômenos inexplicáveis. Moradores falam sobre ruídos noturnos, passos em corredores vazios e aparições em janelas antigas. Há lendas de túneis subterrâneos que conectariam antigas construções da elite. Embora não haja comprovação oficial, essas histórias fazem parte do imaginário coletivo da cidade. O centro histórico à noite tem uma atmosfera única, mistura de beleza, silêncio e mistério. É o tipo de lugar que parece carregar memórias no ar. 4. A arquitetura mistura Europa e trópico. São Luís possui o maior conjunto de azulejos portugueses da América Latina. Mas o mais curioso é como essa arquitetura europeia foi adaptada ao clima tropical. Portas altas, janelas largas e varandas estratégicas criavam ventilação natural. O traçado urbano segue padrões coloniais, mas dialoga com a geografia insular da região. É uma cidade pensada para sobreviver ao calor, à umidade e à história. Cada rua parece contar um capítulo diferente. 5. A cidade sobreviveu sem perder identidade. Mesmo com crises econômicas, abandono e desigualdade social, São Luís manteve sua essência cultural. A música continuou viva. As festas populares cresceram. A literatura resistiu. E a população transformou dificuldades em identidade. Essa é uma característica forte da capital maranhense. Ela se reinventa sem apagar suas raízes. E agora, vamos sair do passado colonial e entrar na geografia impressionante da cidade, onde natureza e fenômenos únicos moldam a experiência de quem vive ali. Agora a história muda de cenário. Saímos dos casarões e entramos na força bruta da natureza, porque São Luís não é só história, é fenômeno natural. Praias, marés e fenômenos naturais. A cidade das marés gigantes. São Luís possui uma das maiores variações de maré do Brasil. Em alguns períodos, a diferença entre maré baixa e maré alta pode ultrapassar 7 metros. Isso muda completamente a paisagem das praias ao longo do dia. O que de manhã parece um vasto campo de areia, à tarde pode estar totalmente coberto pelo mar. Essa dinâmica cria cenários quase cinematográficos, e exige atenção constante de quem frequenta a orla. A natureza ali não é estática. Ela se transforma o tempo todo. 7 está estrategicamente entre dois biomas. São Luís ocupa uma posição geográfica única. Ela está na transição entre o Nordeste semiárido e a região amazônica. Isso cria uma mistura rara de vegetação, clima e biodiversidade. Manguezais extensos cercam a ilha, funcionando como berçários naturais para diversas espécies marinhas. Essa combinação geográfica influencia inclusive a culinária e o modo de vida da população. É uma capital que respira natureza por todos os lados. 8 próxima a um dos destinos mais impressionantes do mundo. A cerca de 250 quilômetros da capital está um dos cenários naturais mais famosos do Brasil, os Lençóis Maranhenses. Lagoas cristalinas formadas pela água da chuva entre dunas brancas gigantes.
Embora o parque esteja em Barreirinhas, São Luís funciona como principal porta de entrada para quem visita o destino. Ou seja, além de histórica, a capital é ponto estratégico para turismo internacional. Muitos visitantes chegam pelos Lençóis e acabam se apaixonando pela cidade. 9 praias urbanas com personalidade forte. A Praia do Calhau e a Ponta de Areia são algumas das mais conhecidas da capital. Mas diferentemente de praias de águas calmas como no Sudeste, o mar em São Luís costuma ser mais agitado e com coloração turva por causa da força das marés e sedimentos. Isso dá uma característica própria à orla. Ali, o pôr do sol tem um tom dramático, quase cinematográfico. É menos cartão postal paradisíaco e mais natureza crua e autêntica. 201 fenômeno chamado pororoca já foi forte na região. Embora hoje seja mais associado ao Pará, o fenômeno da pororoca, encontro violento entre rio e mar, já foi registrado em áreas próximas ao litoral maranhense. Esse choque de forças naturais cria ondas poderosas que avançam rio adentro. É a prova de que a geografia da região nunca foi simples. São Luís está inserida em um contexto natural intenso, dinâmico e, às vezes, imprevisível. Mas São Luís não é só passado e natureza. Ela também tem peculiaridades modernas, contrastes sociais e fatos curiosos que surpreendem até quem mora lá. Agora entramos na parte que revela contrastes, peculiaridades urbanas e detalhes que poucos percebem, mas que moldam o presente da capital. Contrastes, curiosidades urbanas e identidade moderna. 2. Uma capital conectada por pontes estratégicas. São Luís está na ilha de Upã-Açu, mas não é isolada. A cidade é ligada ao continente por pontes fundamentais para a mobilidade e economia. Uma das mais conhecidas é a Ponte José Sarney, inaugurada em 1970, que impulsionou a expansão urbana. Essas ligações transformaram completamente a dinâmica da cidade, permitindo crescimento populacional e integração com o interior do estado. Sem essas pontes, São Luís seria praticamente outra cidade. 2. Um dos portos mais importantes do Brasil. O Porto do Itaqui é um dos mais estratégicos do país. Administrado pela empresa maranhense de administração portuária, ele movimenta milhões de toneladas de grãos, minério e combustíveis todos os anos. Sua posição geográfica é privilegiada, está mais próximo da Europa e da América do Norte do que muitos portos do Sudeste. Isso torna São Luís um ponto-chave no comércio internacional brasileiro. Enquanto o centro histórico preserva o passado, o porto projeta a cidade para o futuro. 2. Uma das capitais mais ventosas do Brasil. Quem visita São Luís percebe rapidamente, o vento é constante. Por estar em área litorânea e insular, a circulação de ar é intensa durante grande parte do ano. Isso ameniza o calor, mas também influencia a arquitetura, hábitos e até o estilo de vida da população. É comum ver varandas abertas e construções adaptadas à ventilação natural. O clima molda comportamento. 2. Uma forte cena de festas populares além do boi. Além do Bumba Meu Boi, São Luís tem carnaval vibrante, blocos tradicionais e manifestações culturais que misturam ancestralidade e modernidade. Os blocos afro e grupos de tambor reforçam a identidade cultural da cidade. A musicalidade está presente em praticamente todos os grandes eventos. É uma cidade onde a rua vira palco. 2. Contrastes sociais visíveis. Assim como muitas capitais brasileiras, São Luís convive com desigualdades marcantes. Áreas históricas e turísticas contrastam com bairros periféricos que enfrentam desafios estruturais. Mas há algo interessante, mesmo diante das dificuldades, a cultura continua sendo ferramenta de resistência e identidade. A produção artística independente é forte. Projetos sociais ligados à música e cultura ajudam jovens a encontrar novos caminhos. São Luís é uma cidade de contrastes, beleza histórica e desafios contemporâneos coexistem no mesmo cenário. Agora chegamos à reta final. E na última parte, você vai descobrir fatos surpreendentes, curiosidades pouco conhecidas e detalhes que fecham esse retrato completo da capital maranhense. Agora chegamos à parte final. E aqui estão aqueles fatos que quase ninguém comenta, mas que revelam a alma escondida de São Luís. Fatos surpreendentes e detalhes que poucos sabem. 2. A cidade tem forte tradição no azulejo artesanal até hoje. Embora os azulejos portugueses históricos sejam os mais famosos, São Luís mantém produção artística contemporânea inspirada nesse estilo. Artistas locais recriam padrões coloniais e reinterpretam símbolos maranhenses. Ou seja, o passado não ficou preso no século XVIII, ele continua sendo reinventado. A cidade transforma a herança em identidade viva. 2. O sotaque ludovicense é único. O modo de falar em São Luís chama atenção.
Existe uma influência forte do português mais tradicional, com pronúncias consideradas mais neutras por linguistas. Isso tem raízes históricas na forte presença portuguesa e no isolamento geográfico que a ilha teve por muitos anos. O resultado é um sotaque marcante, elegante, cadenciado e muito próprio. É um detalhe que diferencia São Luís até na forma de falar. 28 já foi cenário de produções culturais importantes. O centro histórico já serviu de cenário para filmes, novelas e produções independentes. Os casarões coloniais, as ruas de pedra e as fachadas azulejadas criam ambientações que parecem congeladas no tempo. Diretores procuram a cidade quando querem estética histórica autêntica sem precisar recorrer a cenários artificiais. Poucas capitais oferecem esse tipo de cenário natural tão preservado. 29 A culinária mistura mar, sertão e herança africana. A gastronomia ludovicense é um capítulo à parte. Pratos como arroz de cuchá, peixe frito, torta de camarão e doces tradicionais carregam influência indígena, africana e portuguesa. É uma cozinha que mistura ingredientes do mangue, do mar e do interior. Não é apenas sabor, é história no prato. Cada receita conta um pedaço da formação cultural da cidade. 30 São Luís não é só uma capital, é uma síntese cultural brasileira. Poucas cidades concentram tanta mistura histórica em um só lugar. Fundação francesa. Domínio português. Invasão holandesa. Herança africana profunda. Intelectualidade forte. Reggae como identidade. Arquitetura colonial preservada. Natureza intensa e dinâmica. São Luís é uma síntese de camadas culturais que o Brasil inteiro carrega, mas raramente em uma única cidade com tanta força. Ela não é apenas a capital do Maranhão. Ela é um ponto de encontro entre continentes, épocas e identidades. Agora me diz, você realmente conhecia São Luís ou só tinha ouvido falar? Depois desses 30 fatos, fica claro, essa cidade não é comum. Ela exige atenção. Ela exige tempo. Ela exige curiosidade. Se você gosta de descobrir histórias escondidas do Brasil, já se inscreva e acompanhe os próximos episódios, porque ainda existem cidades que parecem comuns, mas escondem universos inteiros. E São Luís é apenas uma delas.